Olá, eu sou Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Hoje a gente vai fazer mais um episódio que envolve problemas que acometem mais a infância, né? Então é muito importante para pais, cuidadores, educadores ficarem atentos. A gente vai falar sobre distúrbios de aprendizagem. Todo mundo sabe, entre aspas, assim, alguma matéria que a gente é ruim na escola, né? E muito frequentemente, eu não sei se é porque eu conheço mais pessoas de humanas, muita gente, eu sou ruim em matemática, né? Alguma coisa assim. Mas existem casos em que essa dificuldade torna-se um problema maior e que deve ter um acompanhamento. Não é só uma dificuldadezinha porque eu prefiro uma coisa ou outra, tenho dificuldade de conta de cabeça. É algo mais que isso, né? A gente conta novamente com a parceria da Sociedade de Pediatria de São Paulo, né? Uma entidade que faz um trabalho muito importante de divulgação para o público, né? Eu sempre faço questão de reforçar, porque tem muita entidade médica que é mais voltada mesmo para os especialistas. E a Sociedade promove o Junho Púrpura, que é justamente para conscientizar sobre esses distúrbios de aprendizagem. E pela primeira vez estão aqui com a gente duas pessoas, né? A doutora Renata Di Francesco, que é otorrinolaringologista, presidente do Departamento de Otorrinolaringologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ela é a coordenadora da campanha Junho Púrpura e do Grupo de Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP. E tá também a doutora Mariana Facchini Granato, que é pediatra, mestre em pediatria, membro do Grupo de Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP. Obrigado por terem aceitado o convite, doutores. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é tirar logo da frente uma diferenciação entre distúrbios de aprendizagem e déficit cognitivo, né? Ou alguma deficiência intelectual, eu não sei como a gente pode chamar. Mas na minha pesquisa aparece muito essa confusão, a dificuldade de aprender e alguma deficiência que talvez seja um pouco mais abrangente, né? Vocês conseguem fazer essa diferenciação? Então, é importante a gente considerar que quando a gente fala de distúrbios de aprendizagem, a gente está falando de qualquer fator que pode influenciar no aprendizado de uma criança, né? Então, às vezes, déficits sensoriais, por exemplo, um déficit auditivo, um déficit visual, né? Às vezes alterações de comportamento. Isso engloba o todo que está dentro dos distúrbios de aprendizagem, até problemas emocionais que essas crianças podem ter. Quando a gente fala de transtornos especificamente, são crianças que têm um padrão cognitivo da média ou acima, eventualmente, mas que às vezes falham na escola por algum motivo e a gente vai ter problemas muito específicos. E aí entram, então, os transtornos. Quando a gente tem dislexia, disgrafia, descalculia, que são coisas muito específicas, a pessoa pode ter déficit num dos fatores e não nos outros, né? Ser bom de matemática, mas não conseguir ler, por exemplo. Sim. E aí a gente tem os transtornos. Quando a gente tem uma criança com déficits cognitivos, na verdade, a gente já sabe que aquela criança não vai atingir alguns dos parâmetros que seriam esperados para aquela faixa etária. Então, a gente, claro, essa criança vai ter problemas no seu aprendizado, mas, na verdade, porque ela não consegue chegar ao que a gente espera para a idade. Legal. Doutora, uma pergunta específica para você, a única que é específica, né? O que faz uma otorrinolaringologista dentro desse universo, né? Que pode ser uma coisa estranha para as pessoas, esperam ou algum professor que seja, ou algum pediatra, mas o que faz uma otorrino, né? Então, a otorrinolaringologia, ela trata de problemas relacionados à audição, né? E a audição, junto com a visão e outros aspectos, eles são fundamentais para o desenvolvimento do aprendizado. Quer dizer, tudo começa, então, com a linguagem, né? É a audição que nos dá a condição de aprender e associar os sons para que a gente possa identificá-los. E isso é o começo para que mais para frente se desenvolva, então, a linguagem falada, que é o comum da comunicação entre todos nós. É claro que depois podem aparecer outras comunicações alternativas, mas o que a gente espera de início é a linguagem falada e a comunicação, e sem uma audição isso é bem difícil, né? Então, é a partir daí e do aprendizado da linguagem que a gente vai ter os próximos passos para o aprendizado da leitura escrita, e por isso a importância dentro da otorrinolaringologia, não é? Dentro desse quadro. Sim. Outros quadros de aprendizado ou alterações de atenção, que não vêm do quadro neurológico propriamente dito, podem estar relacionados com distúrbios do sono. E o mais frequente na faixa etária pré-escolar, justamente, é que as crianças tenham problemas respiratórios que influenciam sobremaneira no seu sono e, portanto, na atenção durante o dia, no seu comportamento. E aí é um outro ponto onde a otorrinolaringologia vai atuar. Sim. Existe ainda
colegas otorrinolaringologistas que são especializados em foniatria, e esses são aqueles que vão tratar mais diretamente assim de distúrbios muito específicos, tanto da fala quanto do aprendizado. Acontece bastante quando a gente vai fazer um programa e pedir perguntas, as pessoas quererem entender bastante o seu caso particular. Mas que nem a doutora Renata puxou, né? Nesse caso específico da aprendizagem, é um universo e uma fase em que muita coisa está acontecendo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Meio que uma orientação inicial geral aos pais que têm preocupações muito vagas, né? Meu filho é desatento, ele é muito agitado, ele esquece coisas, é difícil fazer lição. O que você diria primeiro para dar uma acalmada inicial nos pais? Eu acho que é um pouco nessa linha do que a doutora Renata falou. Assim, quando a gente fala em dificuldade escolar, em distúrbio de aprendizado, a gente está juntando uma gama muito grande de fatores, né? E a gente tem que tentar mapear para essa criança o que pode estar atrapalhando ali. Então, a gente vem desde a parte de gestação, se essa gestação foi uma gestação tranquila, se de repente teve alguma intercorrência, se foi um parto prematuro, se teve algum sinal de sofrimento no parto, isso tudo poderia impactar, por exemplo, no aspecto cognitivo da criança. Aí a gente tem que ver se essa criança de repente teve um atraso de linguagem, um atraso na aquisição da fala, que poderia sugerir que ela tenha realmente uma questão associada à linguagem, que poderia levar no futuro, por exemplo, a uma questão do processamento auditivo. Sim. Né? Se é uma criança que teve um desenvolvimento normal, teve um desenvolvimento da linguagem normal, vinha vindo bem na escola e de uma hora para outra, por exemplo, ela cai o desempenho, começa a ter um desempenho ruim. A gente tem que pensar, de repente, num aspecto emocional. Será que essa criança não está passando por um processo de depressão, né? Alguma questão que possa ter um impacto na aprendizagem? É muito comum em adolescentes com quadros mais emocionais, mais depressivos, às vezes ele se passar como um desatento, um desinteressado, e a gente, às vezes, pode, né, se a gente não ficar atento a isso, a gente pode perder aí esse diagnóstico que é tão importante também nessa fase da vida, e às vezes é um diagnóstico mais sutil, né? Que não se apresenta de uma maneira tão evidente, né? Outra coisa que a gente tem que ficar atento são aos fatores escolares também, né? A gente sabe que existem diferentes metodologias de ensino, não necessariamente uma é melhor que a outra, mas às vezes algumas crianças se adaptam melhor a uma metodologia do que a outra, né? Então, se é uma criança muito desatenta, muito desorganizada, às vezes ela precisa de uma escola que ajude ela a se organizar um pouco melhor. Sim. Do mesmo jeito, se é uma criança muito criativa, que precisa de formas muito diversas para aprender, se ela está numa escola muito fechadinha, que todo mundo precisa seguir o mesmo padrão, para ela vai ser mais difícil também. Então, às vezes a gente tem que ter esse olhar, se aquela criança está na escola que é adequada para ela também. Porque às vezes os pais têm uma expectativa de que ele estude numa determinada escola, né? Sim. Mas não necessariamente é a melhor escola para aquela criança. Fica numa busca para encaixotar ali no modelinho. Exatamente, né? Exatamente. Então, lógico, se a criança não tem dificuldade nenhuma, na maioria das vezes ela vai bem, vai tirar de letra qualquer lugar. Sim. Mas se já existe alguma dificuldade, alguma especificidade ali, isso pode ser uma dificuldade também, Sim. né? Uma outra questão que eu acho que a gente tem que ver é se realmente existe uma dificuldade escolar ou se, de repente, existe uma certa dissociação entre o desempenho da criança, a expectativa dela e a expectativa dos pais. E, às vezes, ela não tem efetivamente uma dificuldade, mas os pais têm uma expectativa de que o filho seja o melhor aluno da sala e tenha um desempenho que seja realmente um fora da curva. Fora da curva, exatamente, um destaque, exatamente. E às vezes não é uma dificuldade real, né? É só a gente alinhar um pouco essa expectativa, né? E acho que uma outra questão que a gente vê hoje em dia também é a questão de suporte que os pais conseguem dar, né? Porque a gente vê muitas famílias terceirizando muito a educação, né? Sim. Lógico que a escola tem um papel importante na educação, mas a família também tem, né? E às vezes a gente vê pais que terceirizam totalmente e não participam nem um pouco desse processo. E é importante né, que a família esteja integrada também nesse processo de aprendizado, né? Isso é uma parceria entre a família e a escola, né? Então, é algo para a gente também ficar atento. Então, quando a gente pensa realmente na dificuldade escolar, na criança que tem dificuldade escolar, a gente tem que pensar em muitas coisas. Não é algo simples, mas acho que a gente realmente tem que tentar mapear para aquela criança o que está causando dificuldade, né? E a gente sabe que, na menor parte dos casos, efetivamente, a gente vai ter um transtorno de aprendizado, uma dislexia, uma descalculia, uma disgrafia. Na imensa maioria dos casos, a gente vai ter algum desses outros fatores que está prejudicando o aprendizado e que aí a gente tem que atuar pontualmente ali para tentar intervir, fazer com que essa criança possa voltar a ter o seu né, desenvolver o seu máximo potencial. Sim. E, doutora, tem uma pergunta que ela é a pergunta de ouro de todos os programas, não importa se os temas são diferentes.
todas são relacionadas a isso, assim, grande quantidade, né? A gente recebeu mais de 200 comentários, nem todos são perguntas, né? Mas muitos são sempre aquela coisa, como que eu diferencio, né? É justamente isso, aquela criança talvez não precise ter aquele desempenho que eu espero, mas então vem muitas variações desse tipo de dúvida, que é até quando é aceitável aprender a falar? Até quando que é aceitável conseguir ler, conseguir fazer conta de adição, e vem aí decorrências 1000. O que a gente pode dizer para esses pais quanto a essa preocupação, né? Do nível de, aqui já devia estar em tal ponto, né? Quanto ao desenvolvimento da fala, é importante que uma criança próximos dos 2 anos de idade, existe uma variação individual, claro, e também entre meninos e meninas, né? Sim. Mas perto dos 2 anos, essa criança deve formar frases, ainda que frases simples, né? Que é papá, vem aqui, oi mamãe, né? Quer dizer, Sim. então essa criança de 2 anos, ela deve ser capaz de se comunicar de forma inteligível, né? Porque muitas vezes a criança fala, mas não existe um padrão, e não Sim. é um padrão que às vezes até os pais compreendem, porque eles aprenderam, mas não é o que a gente espera. Então, formação de frases de pelo menos 2 ou 3 palavras aos 2 anos, tá certo? Um pouco mais, um pouquinho menos. Né? Aos 3 anos, a gente já espera que essa criança se comunique com qualquer adulto, tá certo? Claro que não precisa ser uma conversa elaborada, né? Do que aconteceu ontem, do que vai acontecer amanhã, que a criança não é capaz, mas que ela consiga manter uma conversa com qualquer adulto, um desconhecido que não está habituado à forma com que ela fale corretamente, aceitando algumas trocas de fonemas que são esperadas para a idade, como Sim. cebolinha, por exemplo, tá certo? Mas que seja uma fala compreensível e que tenha uma alternância de interlocutor, ou seja, eu falo e ele responde, Sim. tá certo? Isso aí é muito importante, porque outros distúrbios muitas vezes aparecem porque não há essa alternância, ou a criança não consegue manter essa conversação. Então, Sim. isso é o que a gente espera. Apesar de falar normalmente Apesar de o falar esperado. normalmente. Então, a gente espera que o padrão seja esse. E passou dos 2 anos e a gente tem muito poucas palavras, ou a criança não fala, o próximo dos 2 anos, a gente tem que ficar, assim, muito preocupado, tá certo? Mas cada um tem o seu tempo. Ok, mas vamos investigar essa criança. Não tem nada? Então, nós vamos esperar o tempo dela ou fazer um estímulo específico. Mas, mais do que isso, a gente vai deixando passar, né, alguns aspectos que podem ser tratados precocemente, né? Um distúrbio auditivo, por exemplo, quanto antes você reverte, melhor para o desempenho daquela criança. Porque a gente não está falando da fala especificamente, mas a gente está falando de todas as conexões que o cérebro dela vai formar. Isso vale para a questão visual também, né? Então, todas as correlações que ela está formando visualmente, auditivamente, de comportamento, de sensações, isso vai formando as conexões que vão ser a base para o seu desenvolvimento lá na frente. Então, uma coisa que a gente não deve esperar muito. 1 ano e meio, ela deve falar mamãe, papai, água, e assim é o início da conversa, então. 1 ano e meio, pelo menos umas 6 palavras, né? A gente Isso. espera. Sim. E acho que o que é importante, assim, os pais se preocupam muito com o fato da criança estar falando ou não, mas eu acho que tão importante quanto ela está falando é ela estar entendendo o que eles falam com ela. Então, às vezes é uma criança que demora um pouquinho mais para falar, mas entende tudo que os pais falam, tenta se comunicar de outras formas, por exemplo, apontando, fazendo gestos, né? Isso é menos preocupante do que uma criança, por exemplo, que com 1 ano e meio não está falando nada e também não tenta se comunicar de outras formas, não entende o que os outros falam com ela. Sim. Aí eu acho que a gente já tem que ficar atento até um pouco antes. Certo. Contato, né? Então, quando a gente falou da conversa com o interlocutor, isso antes vem da criança manter um contato visual, manter a atenção de com quem ela quer falar, Sim. né? Então, se essa criança não faz contato, aí a gente já tem outros problemas no seu desenvolvimento que precisam estar atentos já precocemente. Aí passando um pouco para uma idade um pouquinho mais de vida escolar mesmo, né, em que entram matérias de escola, vocês mencionaram algumas vezes a disgrafia. Esse é um pouco difícil para eu entender, assim, como que se manifesta uma dificuldade de escrever? O que é uma pessoa, um aluno que pode ter esse problema? Na verdade, a disgrafia ela pode estar relacionada com muitas dificuldades da escrita. Então, o mais clássico seria uma dificuldade mais motora mesmo, de a criança conseguir planejar aquilo que ela quer escrever e conseguir fazer os movimentos finos com a mão para conseguir efetivar essa escrita. Mas alguns autores incluem na disgrafia também a qualidade da produção escrita, né? Então, seriam aspectos diferentes. Teoricamente, a gente considera a disgrafia qualquer transtorno
da escrita, né? Mas acho mais fácil a gente pensar mais nessa questão motora mesmo. Seria mais uma questão da motricidade fina mesmo. E aí isso normalmente está associado a outras questões motoras também. Então, normalmente é uma criança que é um pouquinho mais desajeitada de uma maneira geral, né? E pra gente pensar em disgrafia, essa escrita precisa ser nitidamente diferente dos outros. Não é qualquer letra feia que você vai chamar de disgrafia. Tem que ser algo que realmente atrapalhe, que a criança tem dificuldade a ponto de não dar tempo dela copiar a lousa, porque a letra é muito lenta, né? Então, tem que ser algo que realmente tenha um impacto significativo na qualidade de vida e no aspecto acadêmico. Omissões sistemáticas de letras na escrita, né? Esquece sempre, pula sempre aquele fonema, porque não consegue interpretar ou não existe, entre aspas, para ela aquilo na escrita, né? E mais sofisticadamente na sintaxe, né? A forma como ela ordena essa palavra e tudo. Sim, são problemas finos, né? Para um educador, não é um educador mais desatento pode passar meio que batido, dependendo do que for, né? E é engraçado, doutores, que a gente, quanto aos de leitura, a gente recebeu, apesar do programa ser destinado mais para tratar de universo de infância e adolescência, veio muita gente adulta falando que não consegue ler um texto um pouco longo, porque perde concentração, não consegue ficar preso naquilo por muito tempo. Isso também seria um distúrbio de aprendizagem? Ou porque a pessoa já passou da época da aprendizagem, não entra aí, né? A gente está sempre aprendendo, né? Não é ao aquela longo aprendizagem. de toda a vida, a gente está aprendendo. Eu acho que tem vários aspectos. Existe a pessoa que tem uma dificuldade da leitura propriamente dita, né? Então, a pessoa ela é muito capaz, ela consegue aprender muito, por exemplo, por via auditiva. Existem casos famosos de atores, cientistas, enfim, que conseguem obter muito mais da informação de forma auditiva do que de leitura, tá certo? Então, isso entra, por exemplo, nos quadros da dislexia. E existem a questão da concentração em si. E, hoje em dia, com tudo o que estimula o nosso ambiente, o tempo de concentração ele vem diminuindo, quer dizer, a gente se concentrar também é um treinamento, né? Então, muitas vezes, a pessoa pensa em outras coisas, né? Se a gente estiver falando de um adulto ocupado, com muitas coisas para pensar, ele acaba se distraindo no meio do texto. Então, isso é o mais comum e não necessariamente um distúrbio, tá certo? Merece mais concentração, mais treino para aquilo. Mas também podem ter aqueles que não conseguem manter uma atenção por tempo prolongado. Seja pela atenção em si, seja, às vezes, por um simples problema visual, né? Às vezes a pessoa tem um astigmatismo leve, que não foi identificado ou que não procurou, e toda vez que ela lê, volta para a mesma linha. E isso faz com que a leitura se torne cansativa. Então, são muitos aspectos que podem... Ou é como você já citou, uma questão de sono, né? Às vezes a pessoa está dormindo mal por conta de uma apneia, alguma questão relacionada com o sono, ou até mesmo por uma quantidade de sono insuficiente. Isso certamente vai dificultar a atenção na hora de você ler um texto mais árduo, na hora de ter que se concentrar mais ativamente. Isso começa a ficar mais difícil, né? Pelo que vocês percebem, assim, no dia a dia, essa quantidade de fontes, né, de informação, tem tido algum impacto que vocês percebem na infância e adolescência, pelo menos, quanto a essa capacidade de se concentrar e se deter em alguma coisa que exige ficar um tempinho ali naquilo? Com certeza. Acho que essas novas gerações agora, as coisas precisam ser muito imediatas, né? E, assim, o espaço de tempo que eles conseguem se concentrar é muito mais curto, eles estão acostumados às coisas muito mais rápidas, né? Então, sem dúvida, isso tem um impacto, acho que na forma de aprender e acho que um pouco também em como as escolas vão se adaptar a isso daqui para frente, né? É difícil a gente pensar nessa geração que hoje em dia tem 4, 5 anos, tendo aulas de 50 minutos, 60 minutos na escola, né? Então, acho que isso tudo vai ter que... o mundo vai ter que se adaptar um pouco a essa nova realidade, né? Nesse contexto, tem uma pergunta que era inevitável surgir, assim, a ligação entre esses dois assuntos. Aí a Fabiri Lima comentou: déficit de atenção e distúrbio de aprendizagem são diferentes? Como identificar se é só déficit de atenção ou se é um distúrbio de aprendizagem? Acho que eles caminham um pouco juntos, né? Qual que é a relação entre eles? Déficit de atenção entra dentro desses diferenciais da criança que tem dificuldade escolar, né? Então, o que a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno comportamental
que é o transtorno comportamental mais comum da infância, né? E ele tem uma prevalência de mais ou menos 5% da população infanto-juvenil, né? Então, se a gente pensar numa sala de aula aí com 100 alunos, você imagina que 5 deles devem ter o quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E por conta da dificuldade de manter a atenção e muitas vezes por conta dessa hiperatividade, né, dessa agitação, sem dúvida, o TDAH, né, o déficit de atenção, tem um impacto no aprendizado, sim. Mas ele é diferente de um transtorno de aprendizado. Sim. O que acontece muitas vezes é a gente ter uma associação, né, uma comorbidade entre o TDAH e algum transtorno de aprendizado. Então, não é incomum você ter um paciente que tenha dislexia e TDAH, né? Sim. Isso pode acontecer. E falando nessas comorbidades, eu imagino que distúrbios de aprendizagem, ainda também por ocorrerem mais numa fase de muita convivência, né? Ele pode trazer muitos problemas emocionais, né, para aquela pessoa. A gente recebeu também alguns depoimentos de pessoa que tentou entrar numa faculdade e não conseguiu, ou passou na faculdade e não conseguiu levar adiante, e muito frustradas, né? A pessoa queria aprender inglês, até hoje não consegue, porque talvez tenha um distúrbio de... E aí passou a ficar ansioso, passou a ter episódios de depressão, né? Isso pode acontecer também na fase mais jovem, né? Infância, adolescência? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que tanto as questões emocionais podem levar à dificuldade de aprendizado, como, sem dúvida, a dificuldade de aprendizado pode levar a repercussões aí emocionais, né? Porque isso vai impactando a autoestima. Muitas vezes é uma criança que estuda muito mais do que os outros, gasta muito mais tempo do que os outros para fazer a lição de casa, e aí, por conta disso, ele não pode fazer outras atividades. Então, é aquela criança que gasta 4 horas por dia para fazer a lição, para estudar, então ele não pode fazer esporte, ele não pode fazer aula de música, coisas que ele gostaria de fazer e que ele não consegue. Isso vai tendo um impacto na autoestima. Então, sem dúvida, essas questões podem levar a repercussões emocionais importantes, né? E no futuro, né? E até mesmo na própria adolescência. Sim. Né? A gente sabe alguma coisa sobre fatores de risco? Acontece, tipo, na família é comum as pessoas terem as mesmas dificuldades ao longo de gerações. Tem algo a ver? Sim, existem histórias familiares, sim. A gente, né, numa entrevista de uma criança com um problema escolar, sempre a gente deve perguntar sobre os antecedentes da família, né? Se houve atraso de linguagem dos pais, né, ou parentes próximos, se já tinha distúrbios de atenção, hiperatividade. Todos esses quadros têm maior frequência naquelas famílias que tenham esses quadros. Então, a história familiar é sempre muito importante. Quem já tem um caso desses, então, pode ficar um pouco mais alerta. Mais atento, claro. Com certeza. A herdabilidade dessas questões é bem, bem alta. E outras questões que poderiam alterar. Então, por exemplo, o uso de álcool e drogas na gestação é um fator de risco, tanto para dificuldade escolar, como para o déficit de atenção, por exemplo. Né? Sim. Outras questões que podem influenciar, né, no desenvolvimento, um ambiente familiar que não seja acolhedor, né, para essa criança. Então, uma criança que vive numa situação de violência doméstica, de negligência, isso tudo também tem um impacto no neurodesenvolvimento. Uso de algumas medicações, eventualmente durante a gestação. Então, ácido valproico, por exemplo, é uma medicação que, se usada durante a gestação, pode ter um impacto também no aspecto cognitivo dos filhos também. Né? Doutora, só porque você citou o ácido valproico, eu vou fazer uma pergunta bem específica que veio, porque eu falei, vai que existe algo, né? Que a Renata Sakai, 01, perguntou, por que crianças com cardiopatia congênita têm mais chance de desenvolver distúrbio de aprendizagem? Eu não sei nem se isso é uma verdade, mas ela perguntou. Existe alguma coisa a ver? Na verdade, assim, o que pode acontecer é que as cardiopatias podem levar a uma dificuldade de oxigenação do cérebro, dependendo do grau da cardiopatia. Lógico que se for uma cardiopatia leve, né, como uma comunicação interatrial, algo simples, isso não vai ter uma repercussão importante no aprendizado. Mas se for uma cardiopatia mais grave, que eventualmente tenha necessitado de uma correção cirúrgica, né, isso tudo poderia, em algum momento, prejudicar um pouco a oxigenação cerebral e a gente poderia ter uma dificuldade decorrente a isso. Entendi. Não é diretamente, né? Exatamente. A cardiopatia que causa isso. Doutoras, entrando um pouquinho mais agora já no diagnóstico, né? Então, falamos um pouco sobre quando a gente pode começar a suspeitar de algo, né? Vocês falaram alguma coisa de testagens, né? É uma coisa padronizada, né? Se uma criança for levada para ser testada, existe mesmo um exame que é um protocolo que é seguido, e isso a gente independe do lugar que a pessoa, do Brasil que a pessoa está, por exemplo, existe algo definido que vai encaminhar para um diagnóstico? A gente sabe que o Brasil é muito diferente, como né? É algo muito amplo, a gente vai ter que identificar o melhor caminho em termos de investigação para aquela criança, né?
Se a gente está suspeitando, por exemplo, de que tenha uma alteração auditiva, a gente sempre vai pensar nos exames auditivos. Então, audiometria, eventualmente, dependendo da idade da criança e da queixa, uma avaliação do processamento auditivo, né? Se é uma criança que a gente está desconfiando de alguma questão visual, a gente vai encaminhar para um oftalmologista para fazer uma avaliação visual mais acurada, né? Se é uma criança que a gente está suspeitando, por exemplo, de que tenha um déficit cognitivo, porque foi um prematuro extremo, porque teve uma questão de oxigenação no parto, né? Ou se tem uma cardiopatia congênita, por exemplo, como a gente falou, a gente pode fazer algumas testagens para avaliar essa questão cognitiva, né? Que é o que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Essa avaliação neuropsicológica envolve uma série de testes que vão avaliar tanto o QI mesmo, né? Sim. Como é a atenção dessa criança, como é a memória, né? Então, como ela responde a estímulos auditivos, como ela responde a estímulos visuais. Então, é uma testagem bem ampla, bem completa, e que quando a gente está suspeitando de algum aspecto cognitivo, é interessante para a gente complementar a avaliação. Não é obrigatória para todos os casos de dificuldade escolar, mas é um exame que a gente utiliza com uma certa frequência nessas situações. Sim. Né? Um pai ou responsável que esteja suspeitando de algum problema, quem que ele deve procurar em primeiro lugar? Acho que deve conversar com o pediatra, não é? É isso que é importante, quer dizer, levar, porque às vezes a família, né, eu posso estar enganada, a Mariana vai me complementar, mas vai lá um pediatra e se preocupa com as gripes, com as vacinas, com se teve infecções ou não, se está crescendo direito, alimentação. E às vezes não chega no ponto da escola propriamente dita. E às vezes não se pergunta, porque tem tantos outros aspectos a serem comentados. Sim. Mas acho que conversar isso com o pediatra é fundamental. E como a Mariana falou, ele vai ver quais são para quais caminhos a gente deve levar aquela criança e, eventualmente, entrar em contato com a escola, enfim. E, a partir daí, mostrar, então, o caminho que essa família precisa seguir. No nosso episódio sobre TDAH, era uma pediatra também, ela falava, pediatra... Depois que a criança tomou as vacinas, parece que os pais não veem mais por que levar. Virou um especialista que é só para essa fase muito inicial. As vacinas são essas, ou tem uma gripe, uma febre, vai. Isso ainda é muito assim? Você percebe alguma mudança? Eu acho que as crianças vão muito mais nos primeiros 2 anos de vida, Sim. Com certeza. E depois disso começam a ficar consultas muito mais espaçadas, eventualmente porque tem uma intercorrência, né? Sim. Tem uma dor de garganta, tem uma febre mais prolongada, aí eles acabam vindo. Mas eles vão com muito mais frequência nos primeiros 2 anos de vida, sem dúvida. E você acha que os pais, então, levam para um psiquiatra, um psicólogo, algo assim? Muitas vezes, quando aparece essa queixa mais tarde, né, e já não tem mais tanto esse vínculo com o pediatra, acho que o que eles buscam principalmente é o neurologista infantil ou psiquiatra infantil, ou eventualmente uma psicóloga, uma pedagoga, né, uma fonoaudióloga, que eu acho que é o mais frequente, né. E hoje em dia a gente tem uma formação aqui no Brasil, que já é uma formação muito bem estabelecida nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil está começando agora, que é o pediatra do desenvolvimento. Então, é um pediatra que atua especificamente nessas questões relacionadas com o desenvolvimento infantil. Que legal. É algo que está começando a se fortalecer aqui no Brasil agora. Mas ainda imagino que seja muito difícil encontrar, né? Sim. Se for procurar para levar alguém, ainda não tem. Imagino. E quanto a tratamento, doutora? Você realmente identifica que a criança tem um problema de aprendizagem mesmo? O que se faz, né? Qual que é a linha de tratamento principal? A gente vai ver qual é o distúrbio que essa criança apresenta, né? Então, um distúrbio da linguagem, né? Então, o otorrino vai junto com o fonoaudiólogo atuar com aquela criança. Problema visual, né? Então, o oftalmologista e mais um estímulo específico para isso. Às vezes, tem crianças com TDAH, enfim, que são raras, mas que precisam de medicação. E, junto com isso, todo o apoio que essa criança vai precisar. Quer dizer, é o apoio psicológico, é o acompanhamento fonoaudiológico, psicopedagógico, tá certo? Para, além de tratar os pontos deficitários, ou, né, as doenças ou déficits que essa criança tem, ajudá-la a seguir o caminho da escola e se aproximar, então, dos colegas dentro do que a gente espera para aquela faixa etária. Então, tratamento multidisciplinar, na maioria das vezes. Sim. Quando a gente pensa nos transtornos especificamente, né, normalmente a dislexia quem vai conduzir é principalmente a fonoaudióloga, né, essa terapia de reabilitação.
que é como um treinamento mesmo para essa criança entender o processo mesmo de leitura, né? Sim. Quando a gente pensa na disgrafia, principalmente quem acaba trabalhando é o psicomotricista ou o terapeuta ocupacional, que vai trabalhar mais com esses aspectos motores finos. Sim. Né? E, doutor, tem para finalizar, né? Tem um livro que eu consulto bastante, já falei aqui várias vezes, que ele pega brevemente ele comenta casos clínicos aí do DSM-5, né? E lendo a parte que era de distúrbios de aprendizagem, era muito recorrente eles mencionarem que a escola da pessoa era meio que um padrão existir, se a pessoa tinha um diagnóstico de algum distúrbio desse, a escola era obrigada a ter um acompanhamento específico. Se ela tivesse com leitura, eu não sei como é que é exatamente isso, é um departamento, se é outra sala, mas enfim, existia algo que parecia comum lá. Isso é americano, o livro. É americano, E era americano. E em todos isso, a pessoa tal tinha dificuldade com visualização espacial e na escola tinha tido. Eles nem mencionavam muito isso, assim, e para mim, né, parecia um negócio muito luxuoso, né? Existe algo parecido aqui ou não? Não. Nos Estados Unidos, eles têm esse programa desde a década de 70, que é um programa de suporte para crianças que têm alguma dificuldade do aprendizado, né? A sigla do programa é IDEA, que é um programa justamente... Então, toda criança que é identificada com uma dificuldade escolar lá, entra nesse programa de suporte para ajudar eles a recuperar esse aspecto que eles estão deficitários, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem nada parecido. Lógico que algumas escolas privadas têm aulas de reforço, tem algumas coisas, intervenções pontuais. Exatamente. Né? Mas não existe, do ponto de vista governamental, não existe nada parecido. E é uma situação bem complicada que a gente vivencia no SUS hoje em dia, porque realmente essas crianças, além de não terem nenhum suporte, elas entram num programa de aprovação automática, compulsória, e aí você recebe crianças, às vezes, com 12, 13 anos que não estão alfabetizadas ainda. Né? Mas com diploma ainda. Então, é muito complicado. Então, talvez o caminho mesmo seja ter aquele trabalho que a gente mencionou no começo, de identificar uma escola que talvez seja mais adequada, né? E não na mesma escola esperar que haja um suporte diferenciado, né? Sim. E algo que eu acho que é importante também a gente pensar em termos dessa questão de aprendizado hoje em dia existe uma tendência de alfabetizar as crianças muito cedo também. E às vezes você tem crianças que não estão aptas ainda para esse processo de alfabetização, que não têm ainda os pré-requisitos para alfabetização. Então, algo que é importante também, eu acho que as escolas identificarem nas crianças com 4, 5 anos, realmente, se as crianças já têm essas habilidades, já estão aptas para iniciar o processo de alfabetização. Porque às vezes você atropelar o processo de alfabetização faz com que a coisa vá virando uma bola de neve dali para frente, né? Porque nesse momento inicial, de 6, 7 anos, a criança... O objetivo da escola é ensinar a criança a ler, né? Aprender a ler. Sim. A partir de um determinado momento, ela precisa da leitura para aprender as outras coisas. E aí, se ela não aprendeu a ler direito, isso vai virando uma bola de neve. Sim, né? Impacta a vida, né? O futuro todo da pessoa, exatamente, né? Exatamente. Legal. Doutora, se tem algo, eu sempre faço como última pergunta, algo que vocês gostariam de mencionar que é importante, né? E que a gente não abordou aqui? Algum alerta, coisa que vocês recebem em consultório que é muito frequente, e eu aproveitar essa oportunidade aqui para já essa dúvida ser sanada? O que eu gostaria de reforçar aqui, o intuito, então, da campanha, junto à Sociedade de Pediatria de São Paulo, é que os problemas que acontecem na escola não fiquem restritos na escola, né? Mas que essas famílias comentem com os seus médicos, com os pediatras que acompanham essas crianças, porque muitas vezes a identificação de simples, pequenos problemas podem ajudá-las muito a dar o passo que está faltando ali na escola. Acho que essa é a nossa principal mensagem. E acho que é isso, né? Se a gente fica esperando e observando, às vezes o problema vai tornando uma proporção muito maior, né? Sim. Então, acho que se a gente, como a doutora Renata falou, age precocemente, a chance da gente ajudar essa criança a se desenvolver muito melhor dali para frente é muito maior. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar de agir precocemente, de não ficar esperando, né? Legal. E o pediatra é o mais indicado para isso. É a pessoa que está na linha de frente, né? Então, é quem tem mais contato com a família, sem dúvida, é quem vai conseguir dar esse suporte inicial. Legal, bacana. Obrigado, viu, doutoras, por toda a ajuda, pelos esclarecimentos todos. Obrigada pelo convite.
Nesse Entre Mentes, a gente falou sobre distúrbios de aprendizagem e falou com uma pediatra e com uma otorrino. E a gente tem agendado já uma entrevista sobre distúrbios de aprendizagem de novo, só que aí falando com uma pedagoga. Então, acho que vai ser interessante também mandarem perguntas relacionadas a como ajudar, né? Uma pessoa que você sabe que tem um distúrbio de aprendizagem, o que eu posso fazer, né? Se é o seu filho, no caso, tem dificuldade de cálculo, escrita, como que eu posso ajudar, né? Esse vai ser o nosso próximo programa, então mandem suas dúvidas também, né? Principalmente pessoas que já têm, né, um caso na família. Se quiserem fazer alguma pergunta, é só mandar pelas redes sociais do portal Drauzio Varela. Até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.